Fala aí, meu povo! Beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, muito bem-vindas para mais um vídeo aqui do Zebra Salsicha. E nesse fim de semana tem Grande Prêmio do Japão lá em Suzuka, no autódromo que vamos falar, né? É bom demais aquele circuito. Quem nunca já teve vontade de ir no simulador, seja na vida real, pilotar lá em Suzuka, é um circuito que dá um tesão. É bom demais conhecer a pista lá de Suzuka. E então teremos neste fim de semana mais uma etapa do Mundial de Fórmula 1 lá no Japão. E nessa semana eu resolvi trazer 5 coisas que você precisa saber sobre o Grande Prêmio do Japão, que eu já estou aqui com a minha listinha pronta para falar para vocês. Que a primeira coisa que você precisa saber sobre o Grande Prêmio do Japão é que este será o segundo match point da Red Bull para eles conquistarem o Mundial de Construtores. Semana passada eles tiveram a sua primeira chance no GP de Singapura. Aconteceu o que a gente já sabe, né? No último domingo a Red Bull teve um desempenho muito ruim lá nas ruas da cidade-estado, acabou não conquistando o título e também precisava de uma combinação bem difícil de acontecer, para falar a verdade. A Red Bull precisaria fazer uma dobradinha lá em Singapura e a Mercedes não pontuar para que eles conquistassem o Mundial lá na etapa anterior. O que quase aconteceu, né? Porque, pelo menos a parte da Mercedes, né? Porque o Russell acabou batendo na última volta, mas o Hamilton ficou na terceira posição, acabou não tendo a combinação que a Red Bull precisava para ser campeã e ela mesma acabou também não fazendo a sua parte lá em Singapura. Já agora, no GP do Japão, a coisa é muito mais simples. Eles precisam, basicamente, fazer mais pontos que a Mercedes na corrida e evitar que a Ferrari faça mais do que 24 pontos a mais, né, do que a própria Red Bull. O que basicamente significa que a Ferrari teria que vencer mais uma vez a corrida, fazer a sua segunda vitória consecutiva no ano, e a Red Bull teria que fazer uma pontuação bem baixa para que a Red Bull não vencesse o Mundial de Construtores no Japão. Convenhamos, isso acaba sendo bem complicado. Então, tudo leva a crer que a Red Bull vai fechar o seu Mundial de Construtores, vai conquistar o seu bicampeonato lá no Japão. A segunda coisa que vocês precisam saber sobre o Grande Prêmio do Japão é que esta será a última edição do Grande Prêmio do Japão a ser disputada no começo do outono, lá no hemisfério norte. Tradicionalmente, o GP do Japão sempre foi uma das últimas etapas do Campeonato Mundial. Quantas e quantas vezes a gente já não viu, né? O GP do Japão ser a penúltima, a última etapa do Mundial, campeonatos mundiais serem decididos lá em Suzuka. Só que tinha um problema climático. Tem um problema climático lá. Essa época do ano, o começo do outono lá no Japão, é uma época de muitos tufões lá na região. Quantas e quantas vezes também a gente já não viu o GP do Japão ser afetado pelo mau tempo. Ano passado foi um grande exemplo. A corrida quase não aconteceu por conta da chuva que caiu o dia inteiro lá em Suzuka e quase não teve corrida. E então, num esforço da organização do Grande Prêmio do Japão, da Fórmula 1, da Liberty Media, a categoria conseguiu mudar a data do GP do Japão para o começo do campeonato, na primavera no hemisfério norte, logo no início, né, da primavera, numa época, inclusive na época das sakuras, né, que são aquelas flores típicas do Japão. O GP do Japão então passa da parte final para o começo. Ano que vem, então, a corrida será a quarta etapa do ano a ser disputada no dia 7 de abril. Vai ser uma diferença bem grande, né, de calendário para o GP do Japão. Por falar em Red Bull e por falar em calendário, se a Red Bull confirmar o seu título de construtores, essa será a 10ª vez que uma equipe consegue decidir o Mundial de Construtores no Japão. A prova de Suzuka, o GP do Japão, ela se notabilizou, né, ao longo dos anos por ser uma etapa que coroou vários títulos mundiais. 13 pilotos até hoje na história conseguiram conquistar os seus títulos mundiais lá em Suzuka. Se a Red Bull conquistar o seu título de construtores, vai ser mais uma nessa lista.
Só que com a mudança, né, do GP do Japão para o começo do ano, isso vai acabar não mais acontecendo. Então é uma curiosidade que vai acontecer com essa mudança de data do Grande Prêmio do Japão para o começo do ano. O quarto fato, a quarta coisa que você precisa saber sobre o Grande Prêmio do Japão é que se o Lewis Hamilton vencer o GP do Japão neste domingo, ele se iguala ao Michael Schumacher como maiores vencedores da história do GP do Japão, com 6 vitórias cada uma. Convenhamos que acho que é muito difícil isso acontecer, né? A não ser que realmente a Red Bull tenha perdido muito desempenho e aí a gente teria uma disputa mais equilibrada pela vitória, mas em condições normais de temperatura e pressão, a tendência é que a Red Bull volte a ser a equipe dominante nesse fim de semana e aí as chances do Hamilton igualar o Schumacher vão ficar bem reduzidas. E por falar em Red Bull e sua dominância, o quinto fato, a quinta coisa que você precisa saber sobre o Grande Prêmio do Japão, nosso último fato deste vídeo, é que uma vitória da Red Bull neste fim de semana coloca a equipe empatada com a Mercedes no terceiro lugar, com equipes, né, com o maior número de vitórias no Grande Prêmio do Japão, também com 6, curiosamente. Elas ficariam empatadas nessa posição, mas ainda estariam longe da McLaren, que é a equipe com mais vitórias no Grande Prêmio do Japão, com 9 até o momento. McLaren que dominou, né, o GP do Japão, especialmente lá no final dos anos 80, começo dos 90, em que a gente viu vários títulos mundiais serem decididos. Os 3 do Ayrton Senna, por exemplo, foram todos decididos lá em Suzuka. Fechou? Esses são então 5 pontos ou 5 coisas que você precisa saber sobre o Grande Prêmio do Japão. Vamos falar então da programação lá da corrida em Suzuka para esse fim de semana. Acerte o seu relógio porque os devoradores da madrugada vão gostar. O GP do Japão é sempre aquela corrida que invade a madrugada no fim de semana. Na quinta-feira, leia-se hoje, à noite, né? Estou gravando esse vídeo na quarta-feira, mas estou publicando esse vídeo na quinta. Às 11h30 da noite tem o primeiro treino livre do GP do Japão e o segundo treino livre começa às 3 da manhã da madrugada de quinta para sexta-feira. Na sexta-feira, já então, também às 11h30 da noite tem o terceiro treino livre e a classificação é na madrugada da sexta para o sábado às 3 horas da manhã. Já a corrida é na outra madrugada do sábado para o domingo, às 2 da manhã, todos os horários de Brasília, para você não perder nada do que vai acontecer lá no Grande Prêmio do Japão em Suzuka, mais uma etapa do Mundial. E o que você espera para essa corrida? Você acha que a Red Bull volta aos eixos e aí domina mais uma vez a corrida lá em Suzuka? Ela consegue confirmar o título de construtores em território japonês? Diga aqui nos comentários, que lemos todos eles. Não esquece também de deixar o seu like nesse vídeo. E a gente se vê então ao longo desse fim de semana para a gente falar bastante coisa do Grande Prêmio do Japão que vai acontecer nesse fim de semana. Fechou, minha gente? Obrigado então por mais um vídeo, pela audiência, pela paciência aqui no Zebra Salsicha. E a gente se vê na próxima oportunidade, no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!